Bênção de Deus, né? Mais uma vez com os irmãos, nessa madrugada com Deus, e agora com a incumbência, com a responsabilidade de ser o mensageiro. E a mensagem é do Senhor, a palavra do Senhor, a igreja do Senhor, nós somos do Senhor. Somos apenas instrumentos, né? Ele usa da maneira que Ele quer, quando quer, da forma que quiser. Amém? Vamos ler direto a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 42. É um texto, salmo escrito, colocado pelos filhos de Corá para ser cantado no templo. E a gente conhece muito bem a história dos filhos de Corá, o que o Corá ou Coré, em algumas tradições mudam um pouco. Mas os filhos deles que sobreviveram se tornaram responsáveis pelo louvor no templo, no seu turno, né? Porque tudo no templo acontecia por turno. Tinha equipes da manhã, da tarde, da noite. Como disse, esse salmo, ele é didático. O que quer dizer um salmo didático? É um salmo que ensina. É um salmo que vem mostrar para nós que nós somos humanos, falhos, errantes, pecadores, mas que nós temos um Deus que zela, temos um Deus que nos vigia, nos protege, nos guarda, que não deixa nós cairmos. Não importa a tribulação, meu irmão, minha irmã, que esteja enfrentando. Devemos sempre nos lembrar de que o guarda de Israel não dorme, nem pisca os olhos, nem tosqueneja, nem pisca os olhos. Mas ele permanece do nosso lado, ele permanece conosco, porque ele nos prometeu isso, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Verso 11, que é o verso chave, eu considero chave desse salmo, dessa melodia. Na verdade, nós lemos aqui nosso lado ocidental, mas, na verdade, o salmo era cantado na forma hebraica, na forma grega, mas era cantado. Né? Amém. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse verso vai se repetir lá no final do 43. Porque, na verdade, esse Salmo 42, ele tem um título, mas o 43 não tem um título. O que nos dá a entender que o 43 é um segmento, é uma continuação do 42. Então, nós vamos iniciar aí no primeiro verso, que o salmista inicia dizendo: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti. O salmista, quando escreve, ele certamente já tinha presenciado esse quadro que ele coloca sobre a corça. É uma espécie de veado. E esse animal, ele só pasta próximo a um rio, águas correntes. Agora, por que ele pasta próximo aos rios? Ele não se distancia muito.
Ele não sai andando pelo meio do mato pastando, não. Ele costuma pastar próximo, não muito longe do rio. Agora, por que será? Porque quando ele sai da água, esse animal saía da água, ia pastar, ele ficava um período pastando, e quando ele estava pastando, ele secava o corpo, e o corpo dele exalava o que nós chamamos de feromônio, que é um cheiro característico do animal. Todos nós temos, independente de ser homem, mulher, nós todos exalamos o feromônio. E esse animal não era diferente, só que tinha um problema. Esse feromônio que ele expelia, que saía do corpo dele, ele de maneira tremenda, queridos, você vê que tem tudo a ver conosco, ele atraía esse cheiro, atraía os predadores. Atraía os predadores. E o que acontecia? Os predadores, sentindo o cheiro, iam em busca dele, na direção dele. Era o GPS para os predadores, era o feromônio dele. Corriam em direção a ele para pegá-lo. Só que, quando ele percebia, quando ela, a corça ou ele, percebia a aproximação dos seus predadores, o que ele fazia? Ele corria, mas corria com toda a força das suas patas em direção à água e pulava no rio. Ele ia para a parte mais profunda do rio e ficava só com o focinho para fora. E seus predadores nas margens, sem alcançá-lo, porque ele ficava na parte mais funda. E os animais, às vezes, até colocavam a pata na água, os outros predadores, mas não conseguia até ele. O que nos ensina que essas águas na Bíblia representam as águas do Espírito Santo. E quando nós estamos mergulhados nessa água, meus queridos, meus amados, quando nós estamos com a água do Espírito Santo até aqui, não há inimigo que consiga nos alcançar. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que existe um leão, né, imitando exatamente o Senhor Jesus, tentando imitar o Senhor Jesus. Que o Senhor é o leão da tribo de Judá. Mas existe um leão bramando, ó, ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mas nós estando nas águas do Espírito, na parte mais profunda dessa água, com certeza ele não nos alcança. Com certeza ele não consegue nos pegar. E ele dá seguimento. No momento, esse salmista estava no estado depressivo. Ele estava no estado depressivo. E ele coloca que como essa corça corre atrás da água, suspira por essa água, assim a alma dele suspira pelo Senhor. Ansiava pelo Senhor. Precisava da presença do Senhor. Precisava estar aos pés do Senhor. Segue verso 2. A minha alma tem sede de Deus. Olha aí, novamente se referindo à água do Espírito. Quando nós chegamos ao ponto de sentir sede da água, porque nós estamos o quê? Afastado dessa água, afastado desse rio. Quando irei, me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas, olha aí, tem sido meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? E aqui nós vemos o estado depressivo mais avançado do salmista. Existe o estado moderado, o leve, o moderado e o mais avançado. E aqui no verso 3 ele está no estado mais avançado, porque ele está em lágrimas, ele está se derramando em lágrimas.
Ele diz que tem sido o alimento dele, de dia e de noite. Então, o salmista, nesse momento, pelo que nós conhecemos dos salmos, era um salmo de Davi, o grande rei Davi, já na sua velhice, já na sua idade avançada. Ele, nesse momento, ele era perseguido por seu filho Absalão. Você vê, para Davi ser perseguido, é porque a coisa não estava muito fácil, ou não estava nada fácil. Ele foge do seu filho para não entrar num combate corpo a corpo, não entrar num combate de luta contra seu próprio filho. Verso 4, lembrando-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Ele estava lembrando exatamente de alguns momentos tremendo que ele viveu quando ele estava iniciando o seu reinado. Quando a vez em ele trouxe a arca, ele buscava, a gente conhece a história muito bem, não entrar em detalhes, degais a arca paz ao Senhor. E ele se lembra exatamente daquele momento. Mesmo no estado depressivo avançado, de chorar, dia e noite, de se derramar em lágrimas. Mas agora o Espírito Santo traz a memória, traz a lembrança dele àquele momento. Que momento? Dando continuidade ao verso 4. De como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Lembra? Lembra do texto, da história? Ele chegando no templo, dançando, hein? Na liderança do povo, dançando de alegria no Senhor, na presença do Senhor, hã? Por estar trazendo a arca do Senhor, que representava a própria presença de Deus. E a gente sabe que na presença de Deus até a tristeza pula de alegria. Hein? Até a tristeza pula de alegria. E agora, nesse verso 4, ele lembra exatamente daquele episódio. E isso traz o quê? Um conforto, um alento. E aí, no verso 5, ele repete o que nós lemos lá no verso 11. Por que estás abatido, minha alma? É uma pergunta para a própria alma, ele faz um monólogo agora. Conversa consigo mesmo. E muitas vezes, quantas vezes nós conversamos conosco no momento de aflição, no momento de luta, no momento de dificuldade? Quantas vezes eu, Francisco, converso comigo mesmo? Senhor, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Né? Tanto porquês, mas também aprendo que eu não tenho que me preocupar com a resposta, porque a resposta o Senhor já me deu. Espere em Deus, esperar nele, no Senhor. Dele vem o quê? O nosso refúgio. Ele é o quê? A nossa fortaleza, o nosso escudo, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Sinto a batida dentro de mim a minha alma. Ele volta novamente. Olha aqui. Ele dá aquele retorno, né? Como se fosse continuidade do texto, lá do verso 4, lá do verso 3, lá do verso 2. Sinto a batida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. E aqui eu não vou entrar em detalhes, senão não dá tempo. E no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Verso 7. Um abismo chama outro abismo. Esse texto, essa palavra, desse verso 7, é tremendo, porque a gente sabe, a gente conhece
Quando um abismo chama outro abismo, isso quer dizer o quê? Quando a gente está num momento de aflição, de angústia, meus queridos, se nós não nos lembrarmos de que o Senhor é nosso escudo, de que o Senhor é a nossa fortaleza, de que Ele é o nosso auxílio, de um abismo, a gente tende a cair em outro mais profundo. E a chamada depressão, eles falam que é uma doença do século, etc., etc., psicossomática, e tem tudo a ver com a psique nossa, né? É onde começa toda a batalha, onde nós perdemos a batalha, é aqui. O maior campo de batalha não é a guerra, não é lá no meio da guerra, não é no front da guerra, mas é aqui, na nossa mente, ó, aqui, no nosso cérebro. É aqui que somos atacados. É por isso que nós temos que ter o quê? O capacete da salvação. Lembra da armadura, lá do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 6? É por isso que nós precisamos dessa armadura. Estar revestidos, da cabeça aos pés. Não é só o capacete. Nenhum soldado vai para a guerra só de capacete. Eu fui soldado. Eu tive a oportunidade de estar em manobras militares. Lá na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, uma das academias mais renomadas aí do Brasil, conhecida até fora do Brasil, no exterior, forma cadetes, forma militares, forma oficiais para o Exército, né? Queridos, na oportunidade, ó, capacete, farda protetora, tá certo? Fuzil, mochila, cantil com água. Não pode faltar água. Pode faltar até comida às vezes. Não faltou para nós. E nós tivemos até que beber sangue. Olha aí, lá no quartel, acampado lá. Uma semana de acampamento, chovendo a semana inteira. Não dava trégua a chuva. Nós nos molhávamos. Então, queridos, aqui o salmista, voltando para o texto, ao fragor das tuas catadupas. Nós entendemos aqui, nós compreendemos que aqui eram torrentes de água passando por cima dele, ele que meio encolhido e aquelas águas tentando encobri-lo. Mas agora não são mais as águas da costa, da salvação da costa, lembra? Não são mais as águas do Espírito. Mas essas águas são o quê? Multidões. Tudo que é oferecido, tudo que é colocado, tudo que vem contra nós desse mundo, não desse mundo de pessoas, mas do mundo das ofertas que são oferecidas e passam por sobre nós. E nesse momento a gente tem que se proteger no Senhor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Olha, passando sobre mim. Eu estou aqui, ó, encolhido, tentando me proteger. Contudo, olha aí, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Me concede a sua misericórdia de dia e de noite. E à noite, comigo está o seu cântico. E à noite, comigo está o seu cântico. Esta noite é aquela noite difícil, é aquela hora de angústia, é aquela hora de tristeza, é aquela hora de desencanto, que nós estamos tão angustiados que não conseguimos nem enxergar uma saída. Estamos como cegos. A noite representa exatamente esse momento. E quando nós estamos nesse momento mais difícil, mais complicado, é hora de quê? Louvarmos a Deus. Cântico do Senhor na nossa boca. Uma oração ao Deus da minha vida, olha aí. Cântico em forma de oração e vice-versa. Oração em forma de cântico. E a gente sabe muito bem que a nossa oração, quando nós oramos nesse momento,
quando nós entoamos um louvor em oração a Deus, e muitas vezes com lágrimas nos olhos, nos nossos faces, no nosso rosto, né? Por aquela situação difícil, com o filho, com o marido, com a esposa, com o irmão, com a irmã, com o primo, com o vovô, com a vovó, com o netinho, com a netinha. Não importa, não importa. Nesse momento, cante ao Senhor. É muitas vezes tudo que nós podemos fazer, porque nos lembramos daqueles momentos de grande alegria que passamos na presença do Senhor. Passamos reunidos com a igreja do Senhor, com o povo de Deus, com a noiva de Cristo. Certo? E aí, verso 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Palavra interessante essa. Por que te olvidaste de mim? E nós fomos atrás, fomos estudar a palavra. Temos que nos aprofundar nela. Quando a gente lê um texto, que a gente lida, a gente dá com uma palavra geralmente não muito conhecida nossa, nosso vocabulário não muito ouvida. Nós temos que buscar o entendimento para compreender o que o salmista quer dizer com olvidaste de mim. O Senhor, nesse momento, parece que se cala. Parece que está moco, né? Como diz aqui no Nordeste. Parece que está moco a nossa oração, o nosso cântico. Tá certo? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Por que eu vou andar me lamentando? Hein? O salmista agora, embora ele diga, Senhor, por que olvidaste de mim? O Senhor está ouvindo a minha oração? O Senhor está com o ouvido tampado? E aí nós nos lembramos do profeta Isaías. Quando Deus usa o profeta Isaías e diz, olha, a minha mão não está encolhida. Não. Nem os meus ouvidos tapados para não ouvir a vossa oração. Mas o vosso pecado cria um muro, uma barreira enorme. Né? Então, por mais aflição, por mais dificuldade, por mais difícil que esteja o momento da nossa vida, não podemos pecar contra o Senhor. Porque isso só vai nos afastar dele mais ainda. Só vai criar uma barreira invisível entre nós e ele, ao ponto de nós orarmos, nós clamarmos, e não vai chegar. E se chegar, ele não vai conseguir nos alcançar por causa dessa barreira do pecado. Então, queridos, a única coisa que nos separa de Deus, que nos afasta dele, que impede dele nos tocar, dele nos abençoar, dele nos fortalecer na sua graça, na sua misericórdia e no seu amor, é exatamente o pecado. A barreira do pecado, que cria esse obstáculo para que a mão de Deus, para que o ouvido de Deus esteja atento às nossas orações. E aqui no verso 10, ele, novamente, naquele momento mais avançado da depressão, ele diz, esmigalham-se-me os ossos quando meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? E quem é o nosso adversário? Que mais fala isso, às vezes, no nosso ouvido? Quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, que parece assim um obstáculo intransponível para nós. Um muro que a gente não consegue quebrar, mas não do pecado, um muro de tribulação, de angústia, de tristeza, de agonia, de sofrimento. O inimigo chega pertinho e fala assim, e aí? Você não serve a Deus? Você não diz que é da igreja de Deus? Você não diz que é do povo de Deus? Cadê ele agora? Hein? Onde está o teu Deus? Aí ele volta ao texto. Ao verso 5, ele repete. Por que estás abatido, a minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim? Ele se lembra novamente daqueles momentos gloriosos com Deus, na casa do Senhor, com o povo de Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, queridos, esse texto, esse salmo, essa melodia, precisa estar bem enraizada na nossa mente, na nossa alma, para que nos momentos de aflição, como Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo. Olha aí. Ânimo. Exatamente essas palavras. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Eu vou esperar no Senhor. O momento está difícil? Tá. Eu estou chorando dia e noite? Estou. Porque sou humano. Porque eu preciso desabafar. Porque eu preciso colocar para fora a angústia, aquilo que está me sufocando interiormente. Eu preciso colocar para fora e se manifesta em forma de lágrimas. Se manifesta em forma de tristeza, às vezes até profunda. Mas não posso esquecer que Deus é o meu auxílio. E Ele vem em meu socorro. E Ele não me desampara. Nesse momento, porque Jesus passou por esse momento. Jesus passou exatamente esse momento, meu irmão, minha irmã, para todos nós essa palavra. Esse momento de angústia, esse momento de tristeza, esse momento de agonia, de aflição. Seja por que problema for, não importa. Nós temos que nos lembrar que o nosso Deus não nos desampara. Ele vai estar sempre conosco. Ele vai estar sempre pronto a nos acolher, a nos abraçar, a nos consolar, a nos confortar. Resta a nós nos lembrarmos. E graças ao Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele nos traz a lembrança. Os momentos gloriosos, os momentos de alegria na presença do Senhor. Os momentos que as aflições estavam longe. Mas agora que elas estão perto, os inimigos, tentando sufocar. Não estou sozinho, não. Não estou sozinho, não. Não estamos sozinhos de jeito nenhum. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O monte? Não. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais profundamente no coração dos irmãos, das irmãs. Que esse texto venha trazer consolo, conforto. Venha novamente nos despertar para entender que não importa o momento da depressão que estejamos passando, o Senhor, está de olho em nós. O Senhor não tira a sua mão de sobre nós. O Senhor não tira o abraço, não nos tira o abraço nesse momento. Pelo contrário, Ele estará sempre conosco, até o último minuto, até o dia em que nós ouvirmos o soar da trombeta e a voz de Deus nos chamando para encontrar com Ele nos ares para sempre. Onde tudo isso vai ficar para trás, onde tudo isso vai passar, vai acabar. E estaremos com Ele para sempre, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por esta palavra. Senhor, tem momentos tão difíceis. Tu sabe o coração de cada um irmão, de cada irmã que está ouvindo esta palavra, Senhor. Tu sabe, Tu conheces o momento de cada um. Nós não sabemos, mas Tu sabes. Tu sabes o quanto nesse momento precisamos do Teu abraço. Precisamos de nos lembrar que o Senhor é o nosso auxílio, a nossa rocha, o nosso escudo que nos protege, onde nós podemos nos recolher e deixar as ondas, da angústia, do sofrimento, da tristeza,
da agonia, da falta, às vezes até de uma fé maior. Mas deixamos passar tudo isso e nos levantamos de novo na presença de Deus. Assim como a palmeira, Senhor, que o vento leva, inclina ela, ela tomba, vai até o chão, mas quando o vento passa, ela se levanta novamente. E que nós possamos estar assim, na Tua presença. Em nome de Jesus, nos conceda um dia abençoado na Tua presença. É o que nós oramos, confiando que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação desse tempo.